Bom dia. Bom dia, gente querida e amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem de número 384, 12 de dezembro de 2019, quinta-feira. A alegria da gente estar junto é a mesma sempre. Sempre grande alegria pela nossa presença, por estarmos juntos, fazendo companhia uns para os outros. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, peraí. Isso. Aqui, esse lindo banner, feito pela amiga Janice Dornelles, grande artista do Rio de Janeiro. Ele tem pouco passarinho aparecendo aqui, mas eles estão aqui embaixo, com o Francisco de Assis. Eles estão aqui embaixo e eles estão ao nosso redor também, para iluminar, para alegrar, para animar esse nosso encontro de hoje. A alegria é grande pelo nosso encontro. A alegria é grande porque a gente está junto, porque essa comunidade está crescendo. Então, se você não está inscrita ainda no canal Paz e Bem, venha, inscreva-se. Se você não está inscrita ainda na Pós TV 247, inscreva-se também. Vamos fazendo crescer essas comunidades, que são comunidades que defendem um país plural e de paz. E hoje, o Paz e Bem vem falar de um país plural e de paz com alegria, mas também sopesando, mas também há uma inquietude no ar, há um peso no ar, que é o peso do avanço do fascismo no país, né? Acho que isso há um constrangimento, há um coração apertado, há uma ideia de gravidade do momento que tem se enraizado, né? Por um lado, a gente tem a alegria de estar vivos e vivas, a alegria da nossa presença, do nosso abraço, a alegria de Lula estar livre para nos liderar. Na noite passada, no histórico Largo São Francisco, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, né, ele disse, né, do desejo profundo que ele tem de liderar o país para derrotar o fascismo. Né? Então, a alegria de que nosso líder está solto e vem para fazer-nos avançar nesse sentido. Mas a questão é essa, né? Derrotar o fascismo que aí está, né? E que vai mostrando suas garras, vai mostrando a que veio de maneira cada vez mais explícita. Então, o Paz e Bem de hoje é um Paz e Bem especial. Neste Paz e Bem, nós estamos lançando nacionalmente um manifesto grave de denúncia do atual momento e um manifesto pela defesa do direito de crença. Na verdade, um manifesto pela defesa do direito de crer e de não crer. Um manifesto em defesa da liberdade religiosa, mas muito especialmente em defesa dos milhões de irmãos e irmãs, sobretudo os pretos e pretas, que comungam das religiões afro-brasileiras nesse país, perseguidas e ameaçadas cada vez mais. Cada vez mais. Este manifesto, deixa eu ajustar aqui, eu acho que é um momento realmente de gravidade, e eu quero dar essa dimensão clara aqui na nossa conversa para esse momento, né? A dimensão desta gravidade, né? Para esse momento. Então, eu vou ler aqui a introdução que eu fiz, tá? Porque eu acho que não quero errar, não quero improvisar hoje. No Paz e Bem desta quinta, lançamos, como eu falei, nacionalmente um manifesto em defesa da liberdade de crença, ou melhor, como disse já, da liberdade de crer e não crer, e contra a cruel e racista perseguição às religiões afro-brasileiras. O manifesto reúne juristas e grupos ligados a diferentes religiões, encabeçado por Makota Celinha, nome histórico, nome fundamental hoje, que é coordenadora do Centro Nacional de Africanidade e coordenadora, ela é coordenadora nacional do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, o CENARAB, que é um papel fundamental nesse momento na união dos povos de terreiro, e por Taata Kwa Nksi,
Catuvangese, perdão pela minha dificuldade de pronúncia, que é o Valmir, que também tem o nome de Valmir Damasceno, que é o coordenador do Ilá Bantu, é o Instituto Latino-Americano de Tradições Bantu, e representante para a América Latina do Centro Internacional das Civilizações Bantu. E ele é dirigente de um tradicional terreiro de candomblé, o Nzo Tubanzi. Parece muito importante que este manifesto seja liderado exatamente por líderes das religiões afro-brasileiras, e não como acontece tradicionalmente no Brasil, né? Manifestos liderados por líderes católicos, líderes protestantes, líderes das religiões majoritárias no país. Trata-se de uma resposta, esse manifesto, ao embaixador bolsonarista Fábio Marzano, o secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania, né, um secretário nacional de cidadania que nega a cidadania, que em evento na Hungria, no último dia 29 de novembro, afirmou que uma das principais mudanças da administração Bolsonaro no país foi colocar a religião no processo de formulação de políticas públicas. É dramático, é gravíssimo, é gravíssimo. Ele disse mais ainda nesse encontro na Hungria. Que Hungria é essa, né? É a Hungria governada pelo primeiro-ministro de extrema-direita, de ultradireita, o Viktor Orbán, é o Bolsonaro da Hungria. Então, é um eixo, né, o eixo do fascismo que se organiza no mundo. Então, esse Marzano, esse embaixador Marzano, ainda ele foi mais longe, né? Ele ameaçou, disse que existe uma ameaça contra o cristianismo e que é necessário incluir a possibilidade de, vou abrir aspas agora, tentar converter aqueles que não têm religião. Então, o que esse ministro, o que esse secretário, esse embaixador disse é que o governo Bolsonaro coloca as religiões no centro da formulação das políticas, algo inacreditável num país laico, num país em que a Constituição determinou a sua laicidade, portanto, um país livre. E segundo, o direito, eles se arrogam o direito de converter quem não tem religião. Conversão forçada, uma cristianização forçada. Eles estão acenando com uma cristianização forçada do país. E essa introdução termina com essa formulação, né, que é preciso repudiar a tentativa de cristianização forçada do país pela extrema-direita e defender a Constituição e a vida plural e aberta à beleza das diferenças. Porque o que essa turma quer é um país cinzento, né, um país acinzentado, né, pelo chumbo dessa cristianização forçada. Vou ler o manifesto, tá bom, gente? Vou ler o manifesto. Então, o título é Manifesto em defesa da Constituição Federal, da liberdade de crença e pelo fim da perseguição às religiões afro-brasileiras. O caráter laico da República Federativa do Brasil, previsto expressamente na Constituição Federal de 1988, não significa que o Estado brasileiro deva ser antirreligioso, tanto que a própria Constituição assegura assistência religiosa nas instituições de internação coletiva, por exemplo. Garante imunidade tributária aos templos de qualquer culto e confere efeitos civis aos casamentos religiosos, apenas para ficarmos nesses exemplos. República laica não quer dizer, portanto, que o Estado deva ser contra as confissões religiosas, mas sim que este não se subordina nem se confunde com nenhuma religião. Significa que a lei está acima dos valores religiosos, ainda que todos os brasileiros, fiéis, crentes ou descrentes, devem ser igualmente tratados como cidadãos, com a mesma dignidade e os mesmos direitos. A Constituição Federal, a lei do impeachment e a lei de improbidade administrativa e o Código Penal, dentre outras, determinam que o agente funcionário público tem a obrigação jurídica de defender o interesse público da coletividade, não interesses de segmentos ou sentimentos pessoais, de grupos religiosos ou quaisquer que sejam. Favoritismos, predileções, predisposições e inclinações
são critérios plenamente admissíveis na gestão privada, ao passo que na gestão pública o administrador está obrigatoriamente submetido ao princípio constitucional da impessoalidade. A expressão latina res publica, república, significa literalmente coisa do povo, coisa pública, cuja gestão, até que se modifique a atual Constituição Federal, deve obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio constitucional da impessoalidade impõe à administração a obrigação ética e jurídica de pautar-se pelo interesse público, previsto em lei, e tem o dever de tratar todos os brasileiros, e não somente a maioria, com equidade, sem discriminação injusta, sem animosidades pessoais ou movidas por interesses sectários de grupos. Nesse contexto, configura crime de responsabilidade a afirmação feita por um embaixador brasileiro em conferência internacional realizada na Hungria, no mês passado, segundo a qual, e aqui o manifesto cita, uma das mudanças conduzidas pelo governo Bolsonaro foi exatamente colocar a religião no processo de formulação de políticas no Brasil. Afirmou ainda o senhor embaixador que o Estado deve atuar para converter ateus e agnósticos. A privatização do Estado por grupos religiosos afronta a Constituição Federal, viola a dignidade da pessoa humana, corrói a democracia, viola a dignidade da pessoa humana, vou começar esse parágrafo novamente. A privatização do Estado por grupos religiosos afronta a Constituição Federal, viola a dignidade da pessoa humana, corrói a democracia, dissemina o descrédito nas instituições e pretende aniquilar direitos dos milhões de brasileiros que não professam religião alguma ou são filiados a confissões religiosas não alinhadas à chamada tradição judaico-cristã. A esse respeito, devemos lembrar que a Constituição Federal proíbe discriminação baseada em crença ou convicção filosófica, ateus e agnósticos. Portanto, proíbe a discriminação a ateus e agnósticos, protege as manifestações culturais afro-brasileiras e prescreve a valorização da diversidade cultural e religiosa. A rigor, a privatização de espaços públicos por facções religiosas nada tem de novidade, haja vista que há décadas professores, diretores e funcionários de instituições educacionais tratam escolas públicas como se fossem puxadinhos de templos religiosos. Humilham, constrangem e ofendem crianças de 8, 9, 10 anos por serem ateias ou fiéis das religiões afro-brasileiras, apenas para ficarmos nesses exemplos. Segundo dados da Agência Nacional de Cinema, a Ancine, os programas religiosos totalizam atualmente 21% de todo o conteúdo da TV aberta no Brasil. Isso sem falarmos no rádio. No caso da TV aberta, trata-se de conteúdo, em termos de volume, superior ao das telenovelas, noticiários, entretenimento, entre outros. Ainda que se possa discutir se os meios de comunicação que constituem um serviço público devam ser monopolizados por confissões religiosas, o problema fundamental é que parte considerável desses programas extrapola o proselitismo e degenera para o discurso de ódio, ofensivo, ultrajante, que incita e induz à violência. Desemprego, enfermidades, miséria, desagregação familiar, drogas, absolutamente todos os males são atribuídos às religiões afro-brasileiras. O resultado dessa propaganda sistemática e cotidiana, iniciada há décadas, pode ser comprovado pelas estatísticas que demonstram o crescimento da violência motivada por intolerância religiosa. Segundo dados do Disque 100, canal do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de janeiro a novembro de 2018, houve, em relação ao ano anterior, aumento de 47% nas denúncias de casos de intolerância contra religiões de matrizes africanas, 47%. Além disso, em 2014, elas correspondiam a 15%
do total de denúncias. Hoje, representam 59% do número total de reclamações, as denúncias de casos de intolerância contra as religiões de matrizes africanas. Levantamento similar, realizado pelo jornal Folha de São Paulo, revela que a intolerância religiosa também cresceu na capital paulistana no primeiro quadrimestre deste ano, 2019. A Polícia Civil recebeu o dobro de notificações de crimes dessa natureza de janeiro a abril em relação ao mesmo período do ano passado. São 5 boletins de ocorrência por dia, em média, sem que ninguém seja responsabilizado. Nesse cenário, impõe-se o fortalecimento da luta para que os ataques aos templos afro-religiosos por grupos armados que ameaçam, agridem, constrangem sacerdotes e sacerdotisas a destruir artefatos religiosos. Tais cenas são gravadas e difundidas pela internet com o visível propósito de intimidar os fiéis, sejam capitulados como crime ambiental, dano ao patrimônio cultural, não como mero crime de dano ao patrimônio privado, forma pela qual são tratados costumeiramente. Está claro? Esse parágrafo é um parágrafo meio longo. Então, a ideia é de que... eu vou ler mais uma vez esse parágrafo, que é importante. Nesse cenário, impõe-se o fortalecimento da luta para que os ataques aos templos afro-brasileiros por grupos armados que ameaçam, agridem, constrangem sacerdotes e sacerdotisas a destruir artefatos religiosos sejam capitulados como crime ambiental, dano ao patrimônio cultural, e não como mero crime de dano ao patrimônio privado, forma pela qual são tratados costumeiramente. Há aqui um parênteses no meio desse parágrafo que diz assim, que tais cenas, essas cenas de violência desses grupos armados, são gravadas e difundidas pela internet com visível propósito de intimidar os fiéis. Prossegue o manifesto. Devemos lembrar ainda que o crime de perseguição religiosa está expressamente capitulado na Lei de Crimes contra a Segurança Nacional. Por último, mas não em último, vale anotar que, ao reconhecer e proteger o pluralismo cultural e religioso, a Constituição Federal salvaguarda um dos maiores patrimônios da sociedade brasileira, consistente na rica geografia das identidades culturais, étnicas e religiosas que a caracterizam, ilustrada pelas dezenas de mesquitas, sinagogas, catedrais, templos budistas, templos afro-brasileiros, dentre outros espalhados pelo país. O país também abriga, é verdade, ativas organizações brasileiras de ateus, aos quais a Constituição brasileira assegura a liberdade de não crer e de serem respeitados em sua identidade e dignidade. A preservação deste patrimônio requer do poder público respostas eficazes às crescentes denúncias de intolerância religiosa, como também uma intervenção preventiva, capaz de fomentar uma cultura de respeito recíproco, convivência harmoniosa e paz entre os cidadãos crentes ou descrentes. Trata-se de uma obrigação ética e jurídica imposta ao Estado, mas também à sociedade e aos indivíduos, uma vez que a tolerância se afigura como princípio republicano previsto em tratados internacionais, leis ordinárias e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A tolerância, conforme definido em inúmeros documentos da ONU, é o respeito, a aceitação e o apreço à riqueza de diversidade das culturas e dos diferentes modos de expressão da condição humana. Tolerância é a harmonia na diferença, porquanto repudia o ódio em quaisquer de suas modalidades, seja religioso, racial ou ideológico. A história da humanidade é repleta de tragédias decorrentes da intransigência e do fundamentalismo religioso. A exemplo do nazismo, guerras, terrorismo, genocídios, massacres, estupros em massa e outras atrocidades do passado e do presente. Trata-se de um esforço de mobilização em defesa da paz e da tolerância como um valor republicano e como sustentáculo da democracia e da cidadania. Impõe-se uma intervenção preventiva, pedagógica e educativa, destinada a dissociar diferença de inferioridade e valorizar a convivência harmoniosa entre brasileiros de todas as convicções e crenças. O objetivo último
para o qual todas e todos estão convidados, eu digo convocados, é preservar e cultivar a tolerância como instrumento de afirmação da dignidade humana e proteção da paz social. Então, assina o manifesto, que ainda está recolhendo adesões, Macota Célia Gonçalves Souza, Macota Celinha, coordenadora nacional do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, o Senarab, Taata Kuanixi Katuvangese, Valmir Damasceno, coordenador do Ilabantu, Instituto Latino-Americano de Tradições Bantu, e representante para a América Latina do Centro Internacional de Civilizações Bantu, Débora Duprá, jurista, procuradora federal dos direitos do cidadão, Hélio Silva Júnior, advogado, doutor e mestre em Direito da PUC São Paulo, coordenador executivo do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, Antônio Basílio Filho, pós-graduado, Antônio Basílio Filho, advogado das religiões afro-brasileiras no Supremo Tribunal Federal, Jader Freira de Macedo Júnior, advogado das religiões afro-brasileiras no STF também, Danilo Molina, que é um dos principais articuladores desse manifesto, a quem eu agradeço pela delicadeza da nossa relação esses dias. Ele foi assessor especial da Casa Civil da Presidência da República e assessor do Ministério da Educação, zelador espiritual do Centro de Umbanda Cavaleiros de Ogum, em Brasília. A pastora Romi Márcia Benck, que é secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, integrante da coordenação do Fórum Ecumênico ACT Brasil e presidente da Agência Ecumênica de Comunicação, a Dora Encontre, coordenadora geral da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, eu mesmo, Mauro Lopes, Carla Pavão, também aqui do Paz e Bem, e uma das coordenadoras do Sejus, da Abrepaz e do Comitê Interreligioso Lula Livre, Eduardo Brasileiro, membro da Igreja Povo de Deus em Movimento, participante, um dos coordenadores coordenadores nacionais do terceiro encontro internacional de jovens animados pelo Papa Francisco e organizado pela Fundação de Direito Pontifício Escolas Ocorrentes. A Mayra Silva, coordenadora geral do coletivo cultural Vale Jovem, que representa a juventude do Vale do Amanhecer, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, o coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum, o Sejus, nosso Sejus, aqui vinculado ao Paz e Bem, né, amigo do Paz e Bem, presente aqui com seu programa semanal, o coletivo de estudos Espiritismo e Justiça Social, o grupo Filosofia em Movimento, Movimento de Espíritas pelos Direitos Humanos, o coletivo Amanhã Há de Ser Outro Dia, Associação Brasileira Espírita de Direitos Humanos e Cultura de Paz, a Abrepaz, Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, a Federação de Umbanda e Candomblé de Brasília, a Associação Espírita de Pesquisa em Ciências Sociais e Humanas, e quero trazer mais duas adesões de ontem, que são as do... Um minutinho só. Um minutinho só, tem mais duas, como eu disse, duas adesões importantes que chegaram ontem ao manifesto. Que são as do padre, querido amigo, o padre Paulo Sérgio Bezerra, da Diocese de São Miguel Paulista, do coletivo IPDM, Igreja Povo de Deus em Movimento, e também do importantíssimo pastor Ariovaldo Ramos, fundador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Então, está aí o manifesto. O manifesto, como eu disse, está aberto a adesões ainda, e é isso, gente, é isso. Momento grave, realmente, né, em que o governo neofascista de Bolsonaro se arvora no direito de dizer que as religiões passam a integrar as políticas nacionais, um evidente ataque aos ateus, ateias, agnósticos, ou as pessoas que simplesmente professam a não crença, e essa tentativa de cristianização do país, né, de tornar esse país forçadamente um país cristão. É muito grave, muito perigoso,
muito dramático, muito violento, muito contra a vida, né? Então, que a gente possa, juntos e juntas, levantarmos-nos a favor da vida. Daqui a pouco, no portal Brasil 247, eu vou fazer publicar esse manifesto na íntegra e vou dar também então procure no Brasil 247, quando a gente publicar um manifesto, eu vou publicar, vou indicar um caminho para quem quiser aderir ao manifesto, como faz para aderir ao manifesto, tá bom, gente? É isso aí. A gente vai caminhar em paz e bem, né? Em paz, grande movimento de paz e bem que nos reúna em pluralidade, abertura, amor, afeto, abraço. Vamos então meditar brevemente por esse direito, né? Pelo direito de crer, pelo direito de não crer, em defesa dos milhões de irmãos e irmãs, sobretudo pretos e pretas, das religiões afro-brasileiras, por nossos irmãos e irmãs agnósticos, ateus, pelo direito de existirmos, né? Pelo direito de todos nós existirmos da maneira como somos, com nossas cores. Ok? Então vamos abrir espaço então para a liberdade, animados pela passarada que nos rodeia. Vamos lá. Espinha ereta, coração tranquilo, né? Coração sereno, apesar dessa situação de ofensiva fascista, mas coração sereno, sereno na luta, né? Essa serenidade na luta, fundamental. Então vamos abrir espaço para isso no nosso coração. Espinha ereta, coração tranquilo, respiração profunda, que é o mantra do corpo, respiração da mente. Fechei meus olhos, fecho os seus e vamos. É isso aí, gente. Paz e bem. Paz e bem para todos nós. Paz e bem para o Brasil todo. Paz e bem para o mundo.